Vamos então à segunda parte desse capítulo. Nós paramos aqui, onde o Apuleio está explicando que aqueles que não têm o merecimento de ter um espírito do Skol de Alexandre para poder ajudar ali, como nós vimos no capítulo passado, o encontro do esperma e do óvulo, ele acontece por sintonia, né? Existe uma magnetização daquele óvulo com aquele esperma que vai estar mais apto, que está mais dentro das características daquele reencarne, daquela programação. Então nós paramos aqui onde ele diz: as células possuem também o seu individualismo magnético, algo independente no campo das manifestações vitais. Nesse ponto, o diretor sorriu, prosseguindo: se a mulher pode exercer a sua influência decisiva na escolha do companheiro, também a célula feminina, na maioria das vezes, pode exercer a sua atuação na escolha do elemento que a fecundará. É a questão do magnetismo, é a questão da similaridade, da sintonia, né, pela frequência, pela energia. Claro que nos referimos aqui a problema de ciência física, sem alusão aos problemas espirituais das tarefas, missões ou provas necessárias. Identificando-me o silencioso gesto de interrogação, o diretor observou: sim, porque nas obrigações determinadas de certos espíritos na reencarnação, as autoridades de nossa esfera de luta dispõem de suficiente poder para intervir na lei biogenética dentro de certos limites, ajustando-lhe as disposições a caminho de objetivos especiais. Perdão. Então, o que ele está dizendo aqui? Que dependendo do tipo da reencarnação, as autoridades, os espíritos mais elevados, né, da esfera, né, do plano espiritual, dispõem de poder suficiente para intervir na lei biogenética, né, para modificar alguma coisa que seja necessária para aquela reencarnação, principalmente no caso de tarefas específicas, missões, né, coisas mais importantes. Nesse momento, porém, nossa conversação foi interrompida. Pequeno grupo de entidades amigas pedia a presença de Apuleio fora da Câmara de Serviço. Muito gentil, o chefe de trabalho convidou-me a acompanhá-lo. Apresentou-se o grupo com desembaraço. Constituía-se de duas senhoras desencarnadas, amigas de Raquel e de um amigo de Sigismundo, desejosos de testemunhar-lhes o afeto e dedicação na experiência em curso. Vinham de nossa colônia espiritual, em serviço de assistência a familiares detidos na crosta, e pretendiam aproveitar a oportunidade para a visita carinhosa. Interessante, né? Porque ali no plano espiritual eles já estão ali por outros trabalhos e quiseram aproveitar para fazer uma visita ali para o Sigismundo, para a Raquel, para a Adelino, né? O diretor ouviu-nos atencioso, bem-humorado, mas com imensa surpresa para mim observou: como responsáveis pela organização primordial do novo corpo de carne de nosso irmão Sigismundo, agradecemos a atenção de todos, porém não podemos autorizar a visita a esta hora. Estamos aproveitando o escasso tempo de harmonia relativa que a mente maternal nos oferece para delicados serviços de magnetização celular mais urgente. E sorrindo afável, acrescentou: depois do 21º dia, porém, quando o embrião atingir a configuração básica, nossos amigos podem ser visitados a qualquer hora,
salientando-se que a esse tempo ambos, mãe e filho, conseguirão ausentar-se do corpo com facilidade. Por enquanto, nosso amigo Sigismundo não pode afastar-se e a nossa irmã Raquel, ainda mesmo em estado de sono físico, é obrigada a permanecer junto de nós, a pequena distância. Olha que interessante, ele não permitiu a visita desses irmãos, que eram irmãos queridos, que queriam ali trazer as suas boas energias. Só será permitido depois do 21º dia do embrião, que aí o Sigismundo vai poder se afastar e a Raquel também vai poder, em desdobramento no sono físico, poder se afastar ali do corpo. Por enquanto o Sigismundo não pode e a Raquel tem que ficar ali junto do corpo também, junto com eles que estão trabalhando nas células embrionárias. Interessante a colocação, né? E que trabalho que o plano espiritual tem. E a gente não dá o devido valor, né, a essa nossa reencarnação, a todo esse trabalho que demos para os nossos amigos espirituais. Não há dúvida, replicou o cavalheiro de nossa esfera, não desejamos perturbar o desenvolvimento do trabalho. Perdão. Sabemos que Raquel ficaria muitíssimo comovida com o nosso abraço pessoal, comentou uma das senhoras. A alegria inesperada de qualquer modo é também um choque. Então, a alegria inesperada de qualquer modo é também um choque. Então, a alegria desse abraço e desse carinho pode ser um choque. Elas entenderam e vão voltar depois do 21º dia da fecundação. É o que precisamos evitar, replicou Apuleio satisfeito. Desejo, todavia, fazer-lhe sentir que Sigismundo necessita de amparo espiritual de todos nós. E que amparo é esse? Através da oração. Eles, através da oração, podem mandar energias para o Sigismundo que ele está precisando. É isso que Apuleio está colocando. Temos recomendação de notificar a todos os seus amigos quanto à presente reencarnação dele, a fim de que venham até aqui quando lhes seja possível, não somente para beneficiá-lo com os valores do estímulo espiritual, senão também para colaborarem com as suas vibrações de simpatia na organização harmoniosa do feto. Voltaremos na primeira oportunidade, exclamou uma das visitantes que até ali se mantivera silenciosa. Precisamos colaborar em benefício de Raquel. E acentuou sorridente. Temos uma série de excursões espirituais para as próximas noites dela. Faremos tudo por oferecer-lhe um estado de alma confiante e feliz. Diversas amigas se encontram avisadas para esse fim. Muito bem, respondeu o diretor atencioso. Logo após, despediram-se os visitantes, enquanto eu registrava mais uma preciosa lição do plano espiritual. A sós de novo, Apuleio esclareceu-me bondoso. Perdão. O momento que atravessamos é delicado e não podemos distrair a atenção. E noite a noite penetrei na Câmara de Trabalho Reencarnacionista, aprendendo e cooperando para melhor conhecer a generosidade dos benfeitores espirituais e a sabedoria de Deus manifesta em todas as coisas. Depois da vesícula germinal, com a cooperação magnética dos construtores para cada célula, formaram-se os 3 folhetos blastodérmicos, aproveitando-se o molde que Raquel idealizara mentalmente para o futuro filhinho, que foi aplicado sobre o modelo vivo de Sigismundo em processo de nova reencarnação.
Reparei que os trabalhos dos técnicos espirituais eram, em tudo, semelhantes aos serviços que acompanhara na sessão de materialização de desencarnados. Tomava-se concurso do interessado, valia-se da colaboração de Raquel, que no caso tomava a função de médium, entre aspas, da vida, tomava a função de médium da vida. Mobilizavam-se amigos, utilizava-se de recursos magnéticos, requisitava-se o auxílio direto e positivo de Adelino, o futuro pai de Sigismundo, como se requeria na sessão o concurso do orientador mediúnico sobre as forças passivas da intermediária. Você vê que interessante, ele está comparando aqui o reencarne como uma sessão mediúnica de efeitos físicos, né, de materialização. Nós vemos a descrição da sessão de materialização nos capítulos passados, né? Nós vimos essa explicação. O símile, quer dizer, o semelhante, né? Ali na comparação, o semelhante era completo, o símile era completo, apenas com a diferença de que nos trabalhos de materialização dos desencarnados gastavam-se algumas horas de preparação para um ressurgimento incompleto e transitório, ao passo que ali se gastariam 9 meses consecutivos para uma reencarnação tangível da alma, em caráter mais ou menos longo e definitivo. Ali na sessão de materialização, se materializava uma mão, se materializava um rosto, ou se materializava um dorso, né? Ou até, em alguns casos, né, um espírito completo. Né? Nós vimos ali materialização de flores também, mas são transitórias, né? Depois se desmaterializa e acabou. Aqui é o que ele está colocando, lá é uma sessão de 1 hora. Aqui são 9 meses de trabalho por uma materialização mais longa, né? Materialização de uma alma, de um espírito que vai reencarnar para um novo aprendizado, para um novo estudo. Com o transcurso dos dias, formava-se um novo corpo de Sigismundo, célula a célula, dentro de um plano simples e inteligente. Prosseguindo nas observações metódicas, verifiquei que o folheto blastodérmico inferior, obedecendo às disposições do molde vivo, enrolava-se, apresentando os primórdios do tubo intestinal, ao passo que o folheto superior tomava o mesmo impulso de enrolamento, formando os tubos epidérmicos e nervoso. Os tubos epidérmico e nervoso. O folheto médio, assumindo feição especialíssima, dava lugar às primeiras manifestações da coluna vertebral, dos músculos e vasos diversos. O tubo intestinal, em certas regiões, começou a dilatar-se, dando origem ao estômago e às alças de várias espécies, e revelando, em seguida, determinados movimentos de invaginação, interna e externamente. Organizava aos poucos as estrias inferiores e superiores, constituídas de pregas, vilosidades e glândulas. O tubo cutâneo começava o serviço de estruturação complicada da pele, ao mesmo tempo em que o tubo nervoso dobrava-se paulatinamente sobre si mesmo, preparando a oficina encefálica. Enquanto isso ocorria, as substâncias do folheto médio transformavam-se de modo surpreendente. E dia a dia eram para mim cada vez mais belas as lições que recebia, observando então por que disposições maravilhosas segmentava-se o cordão axial
em vértebras que abraçam o tubo nervoso na parte superior e o tubo intestinal na zona inferior. O serviço dos espíritos construtores, aliado à dedicação de Herculano, revelava ensinamentos sempre novos. Não seria possível descrever-lhes as minúcias de carinho na construção da nova morada carnal de Sigismundo. Trabalhavam com um zelo inexcedível, desenvolvendo vasto sistema de garantia das organizações celulares. Por vezes, nos pródromos da formação dos órgãos mais importantes, detinham-se em oração, suplicando as bênçãos de Jesus para a tarefa iniciada, e observei que sempre que isso acontecia, brilhantes luzes procedentes do alto derramavam-se pela câmara, incentivando-lhes a ação. Olha que coisa linda! Em determinadas colocações, determinadas posições ali do desenvolvimento do embrião, os trabalhadores, os construtores, entravam em oração e ele via que vinha do alto, luzes, energias que se derramavam pela câmara de trabalho ali, incentivando a ação deles, que estavam nesse trabalho árduo, fantástico. O trabalho assumia características de verdadeira revelação divina. Para fixá-lo em particularidades, seria preciso esquecer finalidade doutrinária de nossas singelas observações, resvalando para o campo da técnica propriamente dita. Esforço descritivo esse que tem sido objeto de longas considerações dos tratadistas do assunto e que devem servir ao investigador de puras informações de ordem material nos setores da inteligência. A primeira célula da fecundação estava transformada em um verdadeiro mundo de organização ativa e sábia. O embrião revelava-se notavelmente desenvolvido. Na parte anterior, o tubo intestinal dava origem ao esôfago, enquanto que o intestino, com as suas disposições complexas, situava-se na região posterior. Internamente, fizera-se nele perfeito serviço de pregueamento, salientando-se que na zona interior se formavam pregas e vilosidades, e na parte exterior se organizavam saliências que, por sua vez, pouco a pouco, se convertiam em glândulas diversas. Prosseguia célere a formação dos vários departamentos cerebrais, a preparação das glândulas sudoríparas e sebáceas, os órgãos autônomos, os vasos sanguíneos, os músculos e ossos. No 20º dia de serviço, Apuleio mostrava-se muito satisfeito. Informou-me de que o trabalho básico estava pronto. Alguns cooperadores poderiam mesmo afastar-se. Para a continuidade da tarefa, bastariam 2 deles, associados ao esforço contínuo de Herculano. Nesse dia, a futura forma física de Sigismundo, acomodada no líquido amniótico, proporcionou-me a perfeita impressão de um peixe. Perdão. Não faltavam para isto nem mesmo as reentrâncias branquiais que se revelavam no feto, com exatidão absoluta, falando-nos do serviço de recapitulação em curso e das reminiscências das velhas épocas de nossa passagem pelas correntes marinhas. Na noite do 21º dia, abriu-se a porta magnética da câmara de Raquel à visitação afetiva. Não foram poucos os amigos espirituais que aguardavam o momento feliz. A futura mãezinha
desligada do corpo pela doce influência do sono, sentia-se aliviada e quase ditosa. Apuleio e os companheiros, bem como Herculano, foram cumprimentados com alegria e emoção. Alguns amigos de Adelino haviam chegado igualmente no propósito de felicitá-lo e de prestar-lhe o concurso possível. Notei que Sigismundo fora igualmente aliviado. Os fios tenuíssimos que ligam os encarnados ao aparelho físico, quando em estado de temporária libertação, prendiam-no também à organização fetal. À medida que Raquel se afastava, também ele podia afastar-se, não lhe sendo, porém, possível abandonar a companhia maternal. Que interessante, né? Ele também se afastava, mas ele acompanhava a mãe, o perispírito da mãe, né? Raquel asilava-o nos braços carinhosos, enquanto sorria ali conosco, fora do campo material mais denso. Então ela já estava com o filho no colo ali, enquanto ela conversava, enquanto ela estava com as amigas, né, e com os parentes. Reconheci que a trégua se verificara para todos, com exceção de Herculano, que não arredou da câmara, mantendo-se vigilante. Então vemos aí o trabalho do mentor, né? Ele como mentor não se afastou, estava ali, vigilante. Os construtores, de modo geral, estabeleceram uma grande pausa no serviço, e enquanto os amigos de Adelino o conduziram a planos diferentes para certas informações que lhe eram necessárias, acompanhei o grupo que formava com Raquel e o filhinho uma assembleia de esperança e alegria. Muitas afeições reunidas conduziam-nos a ambos a extenso jardim da própria crosta, e no momento em que o sol anunciava de longe o seu reaparecimento no hemisfério, oramos em conjunto, louvando a vontade de Deus, que nos enchera de bênçãos o caminho evolutivo. Em seguida, reparei que muitos amigos desencarnados ali presentes compunham tônicos e bálsamos reconfortadores com as emanações das plantas e das flores, derramando-os sobre Raquel e o filhinho, fortificando-os para a luta. Olha que interessante, eles com plantas, com flores, criando tônicos, né? Criando bálsamos para poder os fortalecê-los. Eu vou repetir. Em seguida, reparei que muitos amigos desencarnados ali presentes compunham tônicos e bálsamos reconfortadores com as emanações das plantas e das flores, derramando-os sobre Raquel e o filhinho, fortificando-os para a luta. Era belo comprovar-lhe o carinho fraternal naquelas demonstrações de devotamento e ternura. Aprendia extasiado mais uma lição na esfera espiritual, como as aves viajoras que sabem buscar longe a penugem suave para o ninho e o precioso alimento para os filhotinhos recém-natos, a alma das mães, devotadas e carinhosas, sabe atravessar grandes distâncias à procura de elementos cariciosos para a formação do ninho de carne, em que um filhinho bem amado deve renascer. Que lindo, né? Que colocação bonita que ele faz aqui. Eu vou até repetir. Como as aves viajoras que sabem buscar longe a penugem suave para o ninho e o precioso alimento para os filhotinhos recém-natos, a alma das mães devotadas e carinhosas sabe atravessar grandes distâncias
à procura de elementos cariciosos para a formação do ninho de carne em que um filhinho bem amado deve renascer. O serviço de organização fetal prosseguiu normalmente, em vista dos hábitos respeitáveis do casal, que dia a dia parecia mais integrado com a assistência de nossa esfera de ação. O desenvolvimento da futura forma de Sigismundo compelia Raquel a verdadeiros sacrifícios orgânicos. Contudo, em cada noite, pela madrugada, repetiam-se as excursões espirituais que ela e o filho recebiam dos afetos de nosso plano. O trabalho de Herculano mereceu a cooperação de inúmeros amigos. Rara noite em que não vinham espíritos agradecidos a Sigismundo velar pela harmonia da sua nova reencarnação, prestando a casa aos pais e a ele os mais variados auxílios. Olha que coisa linda, né? Todas as noites ali vinham espíritos agradecidos a Sigismundo, amigos de Raquel, amigos de Adelino, para trazerem auxílio, trazerem energias, trazerem tônicos, bálsamos. Que coisa linda, né? A rede de união dos amigos, dos familiares, né, dos entes queridos, auxiliando na reencarnação do Sigismundo. Terminado o período de minhas observações fundamentais, também eu não voltei ao lar de Adelino com a mesma assiduidade. Não obstante continuar interessado no trabalho em processo, somente regressava à Câmara da Reencarnação de tempos em tempos, compelido por outro gênero de serviços junto de Alexandre. Então, Alexandre também comparecia ali à Câmara, né, do casal de tempos em tempos. Todavia, na véspera do nascimento da nova forma física de Sigismundo, lá compareci, em companhia do meu venerável orientador, que fazia questão de cooperar para o fortalecimento maternal no momento culminante. Depois de prolongados esforços em que me senti mais uma vez, depois de prolongados esforços em que senti mais uma vez a sublime glorificação da esposa-mãe, Sigismundo renascia. Assombrado com a vigorosa assistência espiritual que a nossa esfera dispensava ao assunto, ouvi Alexandre falar comovido. Está pronto o serviço de reencarnação inicial. Então, ali no nascimento, está pronto o serviço de reencarnação inicial. O trabalho completo, com a plena integração de nosso amigo nos elementos físicos, somente se verificará de agora a 7 anos. Então, somente quando Sigismundo atingir os 7 anos, que o processo de reencarnação estará completo. Nós vimos isso, todas as explicações do capítulo passado. Admirado e enternecido em minhas fibras mais íntimas, envolvi-me nas preces de agradecimento que formulávamos ao Senhor, reconhecendo o tesouro divino que constituía a dádiva de um corpo carnal para nossa experiência e aprendizado na superfície da Terra. Então, como nós vemos aqui, a reencarnação é um processo maravilhoso, divino. E a elaboração desta vestimenta, desse corpo que a gente tem por empréstimo para poder estudar e aprender aqui na Terra é fantástico, é maravilhoso. Nós vemos a descrição no capítulo passado e neste capítulo até o reencarne, né? Até o nascimento do reencarnante.
a gente vê que coisa maravilhosa, todas as energias do plano espiritual envolvida, todos os amigos, todos os parentes, espíritos superiores como o de Alexandre ali envolvidos, né? O mentor, espíritos que estão ali trabalhando como o André e muitos outros, né? O Apuleio, que é o diretor ali dos construtores, quer dizer, um trabalho hercúleo, uma logística, uma coisa fantástica para que a gente tenha esta oportunidade. Vamos ser mais gratos a este corpo, vamos ser mais gratos a este planeta e principalmente a Deus, nosso Pai, por esta oportunidade que nos dá de reaprender e refazer, e ao nosso Mestre Jesus, pelo seu infinito amor de ter vindo à Terra nos trazer os seus ensinamentos e nos mostrar como a vida deve ser vivida. Vamos continuar estudando e aprendendo no próximo capítulo.